Boa tarde. Hoje é dia 14 de setembro de 2017. O tema que eu gostaria de abordar hoje é a questão da Amazônia. Sobre isso, sobre todo o processo que está acontecendo de retrocesso das demarcações, de retrocesso da política de reservas florestais, de reservas ambientais, de reservas de minério da Amazônia. Eu acho que uma coisa muito importante para que nós brasileiros precisamos defender, que nós políticos brasileiros precisamos alertar a população brasileira, é a necessidade de que os nossos recursos naturais sejam geridos por nós e se tornem benefícios coletivos. O que nós temos hoje? Nós temos hoje, particularmente nesse último período, com esse retrocesso de políticas que tinham sido implementadas, de políticas ambientais, nós temos um quintal, o nosso quintal tem ouro, alguém chega, aluga o nosso quintal por 1.000 moedas, escava o nosso buraco todo, o nosso quintal todo, deixa o nosso quintal todo esburacado, vai lá, retira do nosso quintal milhões de moedas de ouro, paga mais 1.000 moedas para nós e vai embora com o nosso recurso e deixa o buraco lá para a gente tampar. É isso que a gente está vivendo na Amazônia. Então nós precisamos olhar para o território amazônico, nós precisamos olhar para as reservas ambientais, para os recursos naturais brasileiros e dizer tudo que isso aqui pode produzir, tudo que isso aqui pode ser convertido em benefícios, em recursos financeiros, deve ser do povo brasileiro, para o povo brasileiro e principalmente para a garantia da manutenção do nosso patrimônio, da preservação do nosso patrimônio e do reflorestamento e da reposição dos recursos que forem possíveis de serem repostos. Não adianta a gente querer fazer política, por exemplo, como as políticas de mineração, identificar que o nosso país é rico de mineração e entregar o nosso país para as mineradoras. Por quê? Porque o produto dessa exploração não fica conosco. Então nós continuamos reféns do modelo de exploração colonial, onde os recursos são retirados do país, são levados para fora, são comercializados fora e tudo que deveria se tornar benefício para a nossa população acaba sendo comercializado de forma que uma pequena parte do que nós poderíamos usufruir acaba ficando com a gente. Mas isso nem é o pior. O pior é a falta de compromisso ambiental que essas empresas têm com o Brasil. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos o caso de uma empresa, que era uma empresa americana, que veio para o Brasil, criou um grande problema ambiental na região onde ela estava localizada. Quando saiu o veredito sobre a multa que essa empresa deveria pagar para sanar o dano ambiental que ela tinha causado, ela simplesmente não estava mais no Brasil, não existia no Brasil, a legislação brasileira não funcionava para ela porque ela era uma empresa internacional. Esse é o tipo de problema que nós estamos enfrentando. Então, nós precisamos olhar para a Amazônia com um plano integral de manejo de recursos, com visas a que esses recursos sejam convertidos em benefícios para a sociedade brasileira, em benefícios para a região amazônica. Nós precisamos discutir um plano que leve em consideração a cultura daquela comunidade, as comunidades que estão ali, um extenso mapeamento, e nós precisamos retirar as iniciativas privadas de grande porte que estão explorando os recursos imediatamente de dentro da Amazônia. Nós não deveríamos permitir que hoje existisse dentro da Amazônia nenhuma madeireira, nem legal, nem ilegal. Nenhuma empresa de minério, nem legal, nem ilegal. E nós deveríamos estar somando nossos esforços de segurança pública, que hoje vem sendo utilizado muito no que diz respeito à invasão de comunidades, extermínio da juventude pobre nas periferias, com o objetivo de estar fiscalizando essa extração de recursos minerais, vegetais, biopirataria na Amazônia. Isso que tem que ser prioridade de segurança nacional aqui no nosso país. Então, nós temos novamente que compreender que algumas coisas são de responsabilidade de quem está na presidência da República.
Mas a maior parte das coisas que nós temos vivido, os problemas que nós temos enfrentado no que diz respeito às coisas que nós não conseguimos avançar, estão relacionadas ao Congresso Nacional, à forma de funcionamento do Congresso Nacional e a falta de um diálogo entre o Congresso e a sociedade civil e as organizações de defesa dos interesses da sociedade civil como um todo. Então, por exemplo, a questão da votação dos orçamentos, a questão da decisão do destino dos orçamentos, a questão da decisão de como é que vai acontecer o desenvolvimento regional, né? Tudo isso deveria passar por um intenso processo de debate popular. A região amazônica ela deveria ser pautada pelas pessoas que estão lá. É preciso que a gente perceba que esse paradigma que a gente vive consumista, que esse paradigma de vamos produzir o máximo possível, vamos tirar o máximo de ouro que a gente conseguir daqui, vamos pegar o máximo de investimento que a gente puder das empresas estrangeiras, porque essa emergência que eles colocam a gente, que obrigam a gente muitas vezes a tomar atitudes que a longo prazo são extremamente danosas, está muito relacionado à falta de uma gestão compartilhada dessas decisões. Então, essas decisões não podem ser tomadas pela bancada, por exemplo, ruralista, que tem interesse em transformar toda a Amazônia, lotear a Amazônia inteira para plantar soja, para plantar milho, derrubar baobá de 100 anos, 200 anos para fazer mesa, para fazer escada de casa de luxo, sabe? Nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Agora, nós precisamos compreender novamente a importância da participação popular, ou do lugar da participação popular, ou do lugar da opinião coletiva das pessoas que vivenciam os seus problemas no seu país, na sua região, na tomada de decisão. Então você pode me dizer, não, mas a gente tem representantes que representam os interesses daquela coletividade. Mas é bom lembrar que no universo de milhões de pessoas, cada deputado teve uma pequena centena de votos, milhar de centena de votos, que muitas vezes não representa todos os interesses coletivos que estão em jogo, e pior, que muitas vezes representa os interesses coletivos de um pequeno segmento, que também muitas vezes tem interesses muito particulares que não representam a necessidade coletiva, a necessidade do público. Então, nós não podemos descolar os problemas, não podemos achar que um problema não está relacionado ao outro. Se hoje nós temos a nossa sociedade, os nossos recursos naturais rifados, vendidos a preço de banana no mercado internacional, isso está relacionado à falta de participação política do povo brasileiro na tomada de decisão de como gerir coisas como o nosso orçamento, de como gerir os nossos recursos ambientais. Isso está em jogo agora, isso está em jogo mais do que nunca. A gente precisa estar alerta para essa questão, porque amanhã a gente pode enfrentar um inverno que seja muito pior do que os invernos que nós estamos enfrentando, ou um verão muito mais calorento do que tem sido nos últimos anos, que nós temos identificado um aumento gradativo de temperatura. Então, nós não estamos falando só de economia, não estamos falando só de cofre, nós estamos falando só de dinheiro. Nós estamos falando da nossa vida ecológica, nós estamos falando do meio ambiente, do lugar que a gente vive. Então, nós estamos comprometendo a qualidade de vida do nosso planeta, nós estamos comprometendo os recursos que são de nossa responsabilidade e que garantem a harmonia climática no planeta. E tudo isso é muito importante, tudo isso está muito relacionado. Então, novamente, eu peço para você, para o próximo período, para a próxima eleição, que você converse com as pessoas sobre política, que você fale sobre esse sistema político que a gente está vivendo, que você alerte sobre todos os problemas sociais que estão relacionados com isso que a gente está vivendo. Não é só uma questão econômica, é uma questão ecológica, é uma questão comunitária, é uma questão de paradigma. Nós queremos uma vida sustentável, em harmonia com os nossos recursos, em harmonia com o meio ambiente. Não simplesmente uma sociedade voltada para a produção e para o consumo. Esse é o nosso grande desafio e a gente conta com a participação de todo mundo nessa luta.